Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Aqui é Cíntia Fiore, sou nutricionista infantil e vamos falar hoje sobre um assunto muito polêmico. Vocês vão ver que não só polêmica entre pais, profissionais, mas como condutas de fato de organizações mundiais de países diferentes, e vamos falar sobre então como descontinuar o uso da mamadeira mesmo, tá? Então, clique aqui no canal, curte aqui, ativa o sininho que tem em algum lugar aqui desse vídeo, para que você receba semanalmente a notificação de que tá surgindo vídeo novo aqui no canal. Roda a vinheta aí. Então, sobre esse assunto, é um assunto bastante polêmico de que o bebê pode usar mamadeira, não pode usar mamadeira. O assunto de hoje é como realizar a descontinuação, como retirar o mamar de fato, a mamadeira via mamadeira e fazer a utilização ou de copo, xícara, como é que funciona a melhor forma de transição. Então, a gente sabe que a mamadeira, né, o sugar o bico da mamadeira, de fato, não é uma necessidade absoluta. Aqui a gente está falando de crianças nesse vídeo que já estão utilizando a mamadeira via sucção de leite, fórmula, ou mesmo leite materno, em que muitas vezes existiu dentro da própria realidade familiar, a mãe retira o leite, coloca via e dá via mamadeira para o cuidador oferecer. Aquela mãe que muitas vezes já sabe que pode sim a mamadeira ocasionar uma confusão de bico e de fluxo também, porque a gente sabe que ao sugar a mamadeira, o leite vem diretamente. Já ao sugar o peito, existe um movimento de sucção até o corpo da mulher responder e o leite sair, tá? Obviamente que isso de forma bem resumida. Então aqui o que acontece? Existe sim, né, a probabilidade de existir essa confusão de bico, confusão de fluxo. Então a gente sabe que a mamadeira não é a via, né, da gente realizar uma conduta assertiva, mas se existem os casos, a gente precisa orientar a melhor forma, tá? Então a ideia desse vídeo é aquela criança, aquele bebê que está em uso de mamadeira para tomar leite, para tomar água, o que acontece muito por aí, muito também o suquinho dentro da mamadeira, para oferecer o suco dentro da mamadeira. Então vamos lá. Vamos, na realidade, falar o que é a conduta certa, atualizada, não só a conduta das diretrizes oficiais dos países, mas o que de fato é verdade e o que acontece nisso tudo. Então vamos lá. O que a gente pode fazer? A Sociedade Brasileira de Pediatria incentiva que até aos 3 anos de idade o uso de fato da mamadeira para sugar o leite, ou seja, que líquido que for, seja feito até pelo menos, máximo até os 3 anos o uso. Mas, obviamente que se é incentivado antes, tá? Mas lá no documento, lá da Sociedade Brasileira de Pediatria, incentiva no máximo até os 3 anos o uso da mamadeira. Já a Sociedade Americana de Pediatria comenta, né, que o seu uso deve fazer parte, no máximo até a retirada gradual, 12 a 24 meses. Ou seja, a partir de 1 aninho já se começa a realizar gradualmente a retirada do uso da mamadeira da vida desse bebê, tá? Então não é mais somente aos 3 anos, o objetivo muito antes. E eu, particularmente, sou mais a favor de quanto antes retirar a mamadeira via sucção, melhor. Por quê? A gente tem vários benefícios quando a gente começa. A minha conduta é todas as minhas alunas, tanto de curso, quanto de consultoria, quanto de mentorias, eu incentivo desde os 6 meses. Oferecer a água no copinho. Pode ser um copinho de vidro, pode ser um copinho de silicone, pode ser um copinho de plástico, com um bocal um pouquinho menor. E desde os 6 meses, quando inicia a introdução alimentar, utilizar o copinho para tomar água. Eles aprendem muito rápido a utilização de como fazer o uso do copinho para beber água. No início eles fazem com a linguinha e entendem, como se fosse um gatinho, e entendem que no momento que colocou a linguinha, veio uma água, e aí eles começam a fazer o processo de sucção ao tomar água. A gente obviamente não vira o copinho e deixa eles sugarem a água.
No momento que a criança começa a entender isso, o processo de evolução é muito mais rápido. Muito mais rápido. Eu não preciso fazer o uso do copinho, desculpa, o uso lá da mamadeira para utilizar o outro tipo de copo, para utilizar o copo de boca aberta. Então eu começo desde o início esse aprendizado muito mais fácil para a criança e ela aprende. Mas aquela criança que já está usando mamadeira, o que não precisa? Se eu oferecer uma água, oferecer um suco, né, que a recomendação é a partir de 1 aninho, suco, qualquer tipo de suco de fruta natural, eu devo oferecer no copo. Eu não preciso oferecer esse outro tipo de líquido para a criança sugar. Ela não precisa fazer um movimento de sucção para beber água ou beber um suco. Então a gente pensa assim, a criança tem que aprender a tomar e não a beber a água, né, a sugar a água via mamadeira. Então, aprendendo a beber, aprendendo a tomar a água no copo, eu tenho uma evolução muito mais rápida. Então, o que a Academia Americana de Pediatria comenta também? Que a criança, quando vê a mamadeira com leite, né, começa a partir dos 11, 12 meses, 13, 14, 15 em diante, e começa a reduzir o volume de ingestão alimentar, se ela já enxerga a mamadeira com leite, ela já olha aquela mamadeira e pode ter uma tendência muito forte de recusar uma refeição para querer aquela mamadeira lá. Que ela está acostumada, que traz conforto, que pode até dormir com ela, né? Vai tomar, vai fazer a soneca. Normalmente antes das sonecas é oferecido a mamadeira ou antes de dormir. Então ela associa com um momento de conforto e talvez ela possa querer substituir uma refeição principal ou mesmo um lanche pela mamadeira, começar a pular nessa refeição. Então a gente vai fazendo a redução gradual do uso da mamadeira para ou diretamente para um copo de boca aberta. Então começar com os óbvios, leite, né? A gente pode começar a oferecer através de um copinho. Se for muito distante a mamadeira para o copo de boca aberta, a gente pode fazer uma transição, que é o que eles indicam para o uso de canudo. Se a criança, pensem, ela já está, nesse caso, desse vídeo, tomando mamadeira, leite na mamadeira. Então, a gente pode fazer a utilização do copo de canudo. Então, vai ser o canudo, a criança vai sugar o canudo, ainda vai ter, né, o reflexo de sucção. Mas eu posso oferecer o copo de canudo e fazendo a transição do copo de canudo lá para o copinho de bico rígido, que existem alças no copo, e a criança vai fazer utilização das alcinhas sem aquela. Existem alguns copos que têm redução de fluxo, que a criança ainda precisa sugar. Não, biquinho rígido que a criança só vai tomar no copinho. Aqui ela já não está sugando, ela vai tomar no copinho de bico rígido com alça. E a partir daqui, fazer para o copo aberto. Então, eu vou fazendo a transição lá da mamadeira, copo de canudo, copo com alça, de biquinho rígido. E a partir disso, eu vou diretamente para o copo de boca aberta aqui. Então, o incentivo é, gradualmente, entre os 12 e 24 meses, sim, começar a retirada gradual, então, dessa mamadeira para o copo aberto. Tá? Então, quanto antes a gente conseguir fazer essa evolução, mais eu conquisto a criança no processo de aprendizado. A gente pode trazer tranquilamente um copo colorido, pode trazer um copo, né, de algum animalzinho, de algum super-herói, pode trazer da girafa, do macaquinho, né? Enfim, seja o que for, de princesas, independente. Então, quando a gente consegue essa evolução, a gente minimiza a vontade e o excesso de continuar o processo de sucção via material, né? Via mamadeira. Então, a mamadeira deve ser sim incentivada a sua retirada, então, pelo menos entre 12 e 24 meses por um processo gradual. Tá, mas e aí? Se essa criança tiver essa necessidade muito forte de sucção, então pode-se manter essa mamadeira como primeira da manhã e última da noite. Se existe alguma mamadeira nos intervalos aqui, por exemplo, de tarde, né, a criança ainda mama. Então a gente pode fazer essa retirada primeiro dessa mamadeira aqui do meio do dia e deixar essas mamadeiras aqui, primeira e última da noite, e começar a incentivar também, após o café da manhã, fazer
tomou meia mamadeira com leite. Fazer a utilização lá na refeição principal, iniciar o café da manhã com um copo com leite, um copo de canudo, um copo de bico rígido e com alcinhas, e começar a transição diretamente para o copo também. Então eu já vou fazendo a retirada gradual de, se antes eram 200 ml na mamadeira, eu posso deixar 100 ml na mamadeira e deixar os outros 100 ali no café da manhã, no copo. Então eu vou fazendo meio a meio. E aqui à noite eu começo a fazer uma ceia, também é uma possibilidade, eu gosto muito de trabalhar com esse gradual, porque a criança responde melhor, porque ela vai desmamando, na realidade, né, do local, né, que na realidade a gente está retirando uma via de acesso, né, diminuindo a utilização. Então eu consigo fazer com que essa criança entenda que ela mamou, mas ela também utilizou o copo. Então eu estou oferecendo uma novidade, mas também não estou radicalizando e tirando do dia para a noite um objeto de transição que é para ela e é importante, né, para essa criança. E à noite também, a mesma coisa. Eu posso, vamos supor que essa criança toma mamar às 19h30 para ir para o berço. Eu posso começar a utilizar, ela toma 200 ml, eu posso deixar 100 ml lá para fazer uma ceia, junto com uma fruta, junto com uma bananinha com aveia, junto com um cupcake lá de cacau saudável, e deixar esse leite 100 ml e 100 ml na mamadeira para eu ir fazendo a redução, porque aí eu reduzo o tempo de sucção e eu vou reduzindo cada vez mais. Então pode-se fazer dessa forma lá de manhã e à noite para que essa criança reduza esse tempo, né, de mamadeira. Então eu vou reduzindo conforme eu posso fazendo um pouco mais. Tem crianças que a gente já oferece a água lá antes de dormir a partir de uma redução de 100 ml e no terceiro, quinto dia eu ofereço uma água no copinho, a criança toma água e vai para o berço. Isso não é mágica, né? É redução gradual, eu acostumo a criança gradualmente, sem ter uma percepção muito drástica, né, de algo que ainda é muito importante para ela, tá? Então essa é a dica de hoje, é uma dica muito importante, porque tem tudo a ver com o processo de aprendizado do beber, do tomar, de a criança não precisar ficar por muitos e muitos anos, tem crianças com 5, 6, 7, 10 anos ainda tomando mamadeira, isso é fato. E a gente pode ajudar muito essa criança, tanto no processo cognitivo, que ajuda muito na questão de autonomia, de liberdade, de não ter que ficar como se fosse uma bengala para que ela se sinta confortável, né? A gente pode retirar esse uso e, obviamente, muito importante pela questão da arcada dentária, desenvolvimento da musculatura, né? A gente sabe o quanto isso afeta esse processo, né, de arcada dentária, crescimento ósseo, muscular, enfim, todo o processo, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Cliquem aqui no curtir e cliquem em algum lugar aqui que tem um botãozinho aqui do sininho, que é para vocês receberem notificação de novos vídeos semanalmente. Um beijo, até mais!